porque nós vamos estar entregando um envelope, uma carta, né? Na verdade, uma carta, que você vai estar escrevendo seus alvos para o segundo semestre desse ano. Então, algumas igrejas trabalham com o ano todo, né? Projeta algo no começo do ano e tenta concluir até dezembro. Nós temos o costume de fazer por semestre. Entendemos que no semestre é mais fácil você fazer um acompanhamento. Então, nós chegamos agora na metade do ano. Eu acredito que alguns alvos da sua vida você estabeleceu e você atingiu, mas teve alguns que não. Então, nós vamos estabelecendo. Outra coisa olha para o líder. Seu líder de célula está perto de você? Olha para a cara, para o rostinho bonito do seu líder. Isso é a Laura? Parece a voz da Laura? Não, pensei que era a Laura. Eu queria que você olhasse para o seu líder. Líder de célula, vai até a tua célula. Todos os líderes de célula. Seu líder está aí? Você está olhando para o seu líder? Fala para o seu líder assim de célula. Pergunta para o seu líder de célula. Você está em comunhão com Deus? O que ele disse? Pergunta para ele, ótimo. Fala para ele assim, ótimo, irmão. Agora fala para ele assim, você tem comunhão com o seu discipulador? O que ele disse? Ótimo. Fala para ele, ótimo. Fala para ele, você está em comunhão conosco, com a cela? Então fala para o seu líder assim, se prepara. Porque tudo que você disse agora será testado. Aleluia. Fala para ele assim, palavras bonitas comovem, mas é a atitude que convence. Aleluia. Então fala para ele, se prepara para as 40 horas. Aleluia. Será poderoso, amém? Então será um tempo de Deus para a nossa vida. Será um tempo que nós vamos estar se enchendo da presença de Deus, vivendo realmente da unção de Deus. Por isso eu gostaria de contar com todos da igreja, todos os membros, FA, líder com certeza vai estar, né? Mas todos nós podemos estar participando. Começaremos o jejum começamos o jejum na sexta-noite, 8 horas da noite aqui, e só vamos entregar o jejum quando, irmãos? Domingo, meio-dia, amém? Ou no final do culto aqui. Então, durante as 40 horas vai ter suco à vontade, você vai estar participando aqui, recebendo palavras proféticas, mover de Deus, e tudo que nós vivemos agora, essa presença maravilhosa de Deus, será dobrada ainda, amém? Será muito mais poderoso nas nossas 40 horas. Boa. Outra coisa, irmão, preste bem atenção nesse recado. Olha aqui para você depois não bombardear meu WhatsApp perguntando. No domingo que vem, que será nossas 40 horas, então o líder de célula que está aqui, que seu membro não veio hoje, cuida de lembrá-lo, de avisá-lo domingo que vem. Domingo que vem nós terminamos 11 horas, provavelmente, começa às 9 horas, termina às 11 horas, igual todos os cultos da manhã. Nós vamos terminar o culto pela manhã, provável com todos os membros da igreja, fazendo uma santa ceia. Nessa santa ceia, irmão, nós concluímos o trabalho das 40 horas e à noite não terá culto, amém? Então o culto vai terminar de manhã. Então vai encerrar as 40 horas, terminando com o culto. Por que nós fazemos isso? Porque à noite, todo mundo vem de manhã no culto, à noite, provavelmente, que só vem eu, a Joyce, o Gé e o Jonas. Então, para não correr esse risco, nós cancelamos o culto, porque vai estar todo mundo de manhã aqui concluindo o jejum, tá bom? Esse é o motivo. Então, gostaria que você avisasse todos os seus membros, para que ele não chegue aqui no domingo à noite achando que tem culto. Glória a Deus. Quer chamar o nosso discipulador Gé? A Bíblia fala que nós não somos super talentosos, né? Então eu creio que Deus, ele é como diz Paulo, né? Para uns ele dá o dom do profeta, para outros ele dá o dom da palavra, do conhecimento, para outro o dom do pastoreio. Cada um de nós completamos um corpo. E hoje nós vamos falar da presença do Espírito Santo. Deixa eu entregar aqui o tema da palavra dele, que é a comunhão do Espírito Santo gera a vontade no céu e na terra. Aleluia? Então nós vamos estar falando do Espírito Santo e tem alguém que eu gosto muito quando ora pelo Espírito Santo, é o Gé. Então nada mais justo que ele compartilhar um pouco sobre o Espírito Santo conosco, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, se prepara
Tem muito mais de Deus para a sua vida hoje. Estenda a mão para cá. Pai, Espírito Santo, nós te convidamos. Deus, te entronizamos neste lugar. Este culto é teu, a palavra é sua. Toma voz nesse lugar. Que o teu Espírito possa tomar conta de nós. Que possamos sair daqui embriagados, tomados pelo teu Espírito Santo e pela tua presença, que é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? A paz a todos. Boa noite. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 1. Então, como o pastor falou, o meu tema é a comunhão do Espírito. Ela gera a vontade do céu na terra. Amém? Então, vou estar ministrando aos irmãos. Atos capítulo 1, verso 8. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia? Todos acharam, né? Diz assim, irmão: mas recebereis poder ao descer do céu sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, querido? Então aqui eu vi uma promessa, né? Para os discípulos e para o povo de Deus, antes de acontecer que eles iam receber o poder, iam ser enviados. Então aqui não fala, né, depois do batismo, e sim antes, era uma promessa. Temos falado muito de comunhão nesses dias, amém? E temos buscado essa comunhão que somente é gerada através do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não tem agido na minha cela, é falta de comunhão na minha cela. Isso é bem claro. Mas o interessante, quando buscamos essa comunhão, ela é gerada ao mover de Deus. Então, você viu que hoje o negócio pegou fogo na adoração e no louvor aqui. Porque estamos falando, acho que 3 domingos, né, seguidos sobre comunhão. E quando nós, posso dizer, estamos alinhando para a comunhão, o Espírito Santo começa a trazer o mover dele. Pergunta assim para o outro lado: irmão, a sua célula tem tido o mover de Deus? Então é para se avaliar. Se a minha célula não tem tido, é porque está faltando comunhão. Agora, se tem já acontecido alguma coisa, um barulho lá do mover de Deus, é porque a comunhão está sendo estabelecida. É gerado o mover de Deus no que fazemos, sendo a sua célula, às vezes uma visita, e aonde você estiver, irmão, se você tem comunhão com o Espírito Santo. Eu falei aqui na hora da adoração, às vezes comunhão é só na sua célula, na igreja, mas às vezes você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo também sozinho. Uma intimidade com o Espírito Santo. Pergunta assim para o irmão do seu lado: tudo que você tem feito, tem o mover de Deus? Então é para se perguntar, se não tem o mover de Deus, é porque eu estou fazendo no meu braço e não tem comunhão com o Espírito Santo. Então nós vamos hoje pedir para que o Espírito Santo haja o mover dele nas nossas células, em tudo que nós fazemos. Deus tem nos impulsionado para mergulhar nesse mover. Estamos prestes ao nosso propósito de 40 horas de jejum, amém? Será um grande mover. Aonde você quer chegar? Em que nível você quer experimentar, irmão? Pergunta assim para o outro lado: irmão, aonde você quer chegar? Pergunta assim para ele: em que nível você quer experimentar? Abre comigo Ezequiel rapidamente. Eu não vou demorar muito na minha palavra, que nós vamos orar ainda, amém, irmãos? Vamos buscar mais de Deus. Ezequiel, capítulo 47. Quem achou diz amém? Pode achar também, tô achando aqui. 47. Ezequiel 47, irmãos. Vamos estar falando um pouquinho. Quem achou diz amém? Verso 1 diz assim:
Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para que o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas iam debaixo do lado direito da casa, do sul do altar. Verso 2: Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo uma mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, água que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E hoje, fala assim para o moço lado, hoje eu te pergunto, irmão, você quer receber até os tornozelos, até o joelho, os lombos, ou você quer transbordar? Fala assim para o moço lado, irmão, hoje nós vamos transbordar no rio do Espírito Santo. Amém? Há uma promessa em Atos 2, irmãos. Verso 17. Nos últimos dias acontecerá, diz, que do meu Espírito derramará sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Então existe uma promessa na igreja do Senhor hoje, irmão, que todos profetizarão, jovens terão visões, né? Vossos velhos sonharão. Fala assim para o irmão do seu lado, irmão, você tem profetizado? Agora, se você é jovem, você tem visão, irmão? Se você é mais adulto, você tem sonhado os sonhos de Deus, querido? Temos uma geração rasa nesses dias, que quer não pagar o preço de oração, de jejum, de santificação e consagração. Quando estamos debaixo dessa comunhão, o mover de Deus é estabelecido, irmão. Né? Às vezes nós queremos o mover de Atos, mas não queremos pagar o preço que os discípulos pagaram. Né? Quando Jesus ia subir aos céus, ele falou, vocês vão ficar aqui só orando. Se você ler um pouquinho Atos 1, ele estava todos reunidos, unânimes, a palavra de Deus diz, orando. Não estava fazendo a obra de Deus. Então aqui nesse tempo nós temos que buscar, irmão, a sua célula. Nós estamos falando em comunhão, nós temos que buscar em unidade para que Deus ele venha trazer o mover. Vamos lá. Pergunta assim para o irmão do seu lado, irmão, a sua célula tem mover de Deus? Repetir essa pergunta de novo para ver se o irmão entra em contradição. Quer mover de Deus? Então pague o preço chamado comunhão. Então se você quer o mover de Deus na sua célula, você tem que orar, irmão. Você tem que buscar. Como eu falei na adoração, não tem como eu buscar e receber a presença de Deus se eu não falo. Nós usamos a ilustração do encontro, no batismo no Espírito Santo. Tem como eu dar água para a pessoa se ela está com a boca fechada? Tem como eu receber a presença de Deus se eu estou com a boca fechada, irmão? A palavra de Deus diz que a oração é você orar e ter a ação de buscar a Deus. Quando a comunhão, quando há comunhão de Deus, há mover do Espírito Santo, então é gerado. Primeiro ponto, fala assim para o outro lado, gera ousadia. Então quando há mover de Deus e há comunhão, gera uma ousadia entre os irmãos. Não tem vergonha de pregar, não tem vergonha de evangelizar. Abre comigo em Atos 2. Agora daqui para frente é só em Atos, tá, irmãos? Nós vamos passear um pouquinho nos capítulos. Quem achou diz amém? Atos 2, verso 40 e 41. Aqui, eles foram batizados, na verdade, em Atos 2 um pouquinho antes. E ali, os fariseus, os homens ali da Bíblia, começaram a falar que eles estavam bêbados. Aí, em ousadia, Pedro se levanta, no verso 40, com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa.
Então, o que lhe aceitaram a palavra, né, os que estavam ali aceitaram a palavra de exortação de Pedro, né, e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, irmão. Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele gera ousadia. Fala assim para o outro lado, irmão, você tem ousadia? Você tem ousadia quando você está na sua escola, o professor fala algo e você se levanta e fala, não, está errado, a Bíblia diz isso. E aí, irmão? Ou você aceita, pega aquilo para você e recua. Pedro é exemplo de sua ousadia através do mover do Espírito Santo. Ele pregava para mudar aquela geração perversa, uma geração contaminada pelo pecado. Quando você vê algo no seu trabalho, na sua escola que é errado, você vai contra, irmão? Você vai com ousadia e fala, não, irmão, você está errado nisso. A primeira pregação de Pedro, Deus deu mover e mais de 3.000 almas se converteram, foram batizadas. E não parava de pessoas sendo transformadas e salvas. Na segunda pregação de Pedro, que fala um pouquinho mais para frente, mais de 5.000 pessoas se convertem. Em 2 vezes que ele prega, irmão. 3.000 e 5.000. É ousadia. Eu te pergunto, fala assim para o irmão do seu lado, na verdade. Irmão, quando você prega, quantos têm se convertido? Na verdade, se não converte, é porque às vezes o nosso testemunho não está de acordo com o que nós estamos falando. Segundo ponto, o mover de Deus e a comunhão do Espírito, ela gera temor. Atos 2, 43, na parte A, irmãos, amém? Na perseverança da doutrina dos... Vou ler o 42 rapidinho. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Parte A. Em cada alma havia temor. Então, cada pessoa que estava lá naquele mover de Deus, irmão, havia temor. Aí eu coloquei aqui, o que é temor? Temor é um sentimento de profundo respeito com Deus e com os irmãos. E tinha a obediência da palavra de Deus. Não tinha, isso eu faço, isso eu não faço. Você quer viver o mover de Deus? Seja obediente à palavra de Deus. O povo começou a obedecer à palavra de Deus e aquilo que o Senhor designou como propósito. E eles marcaram aquela geração através do Espírito Santo de Deus. Fala assim para o outro lado, irmão, você quer marcar essa geração? Obedeça a palavra de Deus. Então às vezes o irmão quer pular etapas, na verdade, né? Ou cortar caminhos. Quero fazer a vontade de Deus, quero que Deus faça na minha cela, no meu discipulado, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero obedecer aquilo que Deus colocou no meu coração. Terceiro, como eu falei a você um pouco rápido. Quando há mover do Espírito Santo e quando há comunhão, ela gera maravilhas e sinais. Fala assim para o outro lado, irmão, sua célula tem gerado maravilhas e sinais? É pontos que nós estamos vendo que se tem comunhão se tem comunhão, tem o Espírito Santo agindo. Atos capítulo 2, continuando, 43 a parte B. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando estamos mergulhados nesse mover, sinais e maravilhas acontecem. Aonde o fluir do Espírito Santo é gerado, a transformação de caráter, a mudança, irmão. Então eu te pergunto, se a sua célula tem comunhão no Espírito, se o Espírito Santo está, sendo transbordado, fluindo lá, tem que haver maravilhas e sinais. É o princípio da palavra de Deus. Exemplo que eu coloquei aqui, Atos 3, eu não vou ler, mas eu estava falando na ministração. João e Pedro estavam indo no templo orar, e ali na porta do templo estava o coxo. E ali ele pede esmola, ali eles não tinham esmola, um dinheiro para abençoar aquele coxo. Mas Pedro, com ousadia novamente, irmão, ele fala, nem prata nem ouro eu tenho, mas tudo que eu tenho eu te dou, receba. E a cura foi liberada, sinais e maravilhas, irmão. Fala assim para o irmão, irmão, nessa noite, Deus vai nos dar ousadia, temor, para gerar, obrigado, maravilhas e sinais. Amém, querido? Quarto ponto, quando há comunhão do Espírito e mover do Espírito, gera compromisso em todos com a obra de Deus. Não é só o pastor ou só o líder de célula, é todos. Se você ver alguns capítulos aqui, acredito do 1 até o 3, somente os apóstolos iam pregavam. Somente os discípulos, somente Pedro e João normalmente falavam, Pedro e João estavam ali, ou estavam no templo, ou estavam em outro lugar. Mas, vamos ler aqui comigo, Atos 4.
verso 31 ao 35, irmão. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos, sem mais nem menos, irmão, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, que é ousadia, mesma coisa, anunciavam a palavra de Deus. Então eles eram batizados e já ia pregar a palavra de Deus. Aí quantos de nós somos batizados no Espírito Santo e não pregamos a palavra de Deus? Verso 32. Da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Então estavam todos em comunhão, tinham o mover de Deus e todos pregavam. Ninguém considera exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ele havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Não tinha mais doença, irmão. Quem entrava como doente já era curado, a maravilha sendo liberada. Porquanto que possuíam terras ou casas, vendendo, traziam os valores correspondentes, não havia necessidade financeira, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessitado. Então aqui diz que quando era batizado no Espírito Santo, eles já iam pregar. Não esperava ter um curso de liderança, uma maturidade no Espírito, ou uma consolidação de 7 semanas para pregar o Evangelho. Era receber e ter a convicção que Deus chamou para uma grande obra. Nesse momento, os textos só mencionavam somente Pedro e João pregando, e os discípulos. Mas assim que as pessoas eram batizadas, cheias do mover de Deus, eles começavam a anunciar e pregar a palavra de Deus. Eu te pergunto assim, irmão, você tem pregado a palavra de Deus? Que é fato, irmão. Quantas pessoas ela está dentro da igreja, mas ainda se recua? Ou às vezes no serviço. Já vi grandes pessoas, já conheci aqueles crentes, né, 007. Você sabe depois de uns anos que ele é crente. Por quê, irmão? Às vezes não tem esse coração ainda entregue para a obra de Deus. Quinto, quando há comunhão e o mover de Deus, gera um coração para as nações. Então, houve uma cadeia até chegar nisso. Vamos lá, Atos 9. Na verdade, eu não vou ler não, irmãos. Deixa. Atos 9 começa a história do apóstolo Paulo. Todo mundo já conhece aqui. E é ali que começa na Ásia, na Oceania, em todos os lugares, né, a pregar o Evangelho. Jesus, ele teve um encontro com Deus e ali foi transformado. Quando há comunhão e o mover do Espírito Santo vem sobre nossas vidas, o encargo pelas nações se manifesta. Eu te pergunto, seu coração pelas nações se manifesta, irmão? Nós temos o alvo, gosto muito de falar disso porque nós temos um alvo de 2020 até 2020 ter 10 igrejas, amém? Quantos aqui quer ser pastor? Pode levar, só? Tem mais não? Então acredito que vai ter mais de 10, amém, irmãos? O coração da pessoa que ela é cheia da glória de Deus, ela é composta por amor a lugares que não estão, com a palavra de Deus, estão soterrados, sem esperança e sem a vida de Deus. Deus quer te elevar em novos níveis, irmãos, amém? Seja Mauá a nossa Jerusalém, seja os estados do Brasil a nossa Judéia, ou os outros países que é a Samaria, mas Deus ele quer nos chamar até os confins da terra, amém? Como eu disse, nós temos um alvo de abrir 10 igrejas. Quem será os pastores levantados dela? A palavra de Deus diz, desde lá do passado, os campos estão brancos, mas falta trabalhadores. Deus te chama para participar do maior mover que vai acontecer nesse século. Fala assim para o irmão do seu lado, irmão, eu te pergunto, você está nessa? Ou você vai pular fora do barco? Se você tem comunhão com o Espírito Santo, se você tem o mover do Espírito Santo, Deus ele vai te encarregar de te levar a lugares altos. O Senhor nesses dias quer derramar o seu Espírito nessa geração. Mas o Senhor tem ansiado, que serão esses homens e mulheres que marcarão essa história. Fala assim para o outro lado, Deus te chama, irmão. Eu gosto de uma frase de John Wesley, eu costumo muito pesquisar dos avivalistas, e ele diz assim, irmãos, ele não precisa de muitos, às vezes nós precisamos de 1000 líderes. Ele fala só assim na frase dele, dai-me 100 homens que nada temem senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Eu só quero 10 na minha célula assim, que nós vamos mudar essa nação, amém, querido?
Vamos ficar sobre os pés? Aleluia. Nós vamos orar agora.